Olá, olá a todos que forem ver essa live aqui. Primeira vez que eu estou fazendo uma live e hoje eu decidi falar um pouquinho da importância e da força que tem o nosso cérebro. Vocês acham que ele influencia muito ou vocês acham que a atuação dele é mais ou menos? Você tem controle total sobre ele? Responde aí pra mim, o que vocês acham? É fácil lidar com a mente? Ela é fácil de controlar? É uma outra pergunta. Vocês acreditam em feitiçaria? Magia? Sabe aquelas magias que acontecem em tribos mais remotas? Aquelas tribos, né, africanas, algumas indígenas também. Nessas tribos acontece tem lá o feiticeiro, né? O feiticeiro, em alguns lugares é o pajé, né? Tem a pessoa específica lá para isso. E em algumas ocasiões ela condena uma dos seus integrantes à morte. Fala, ó, você vai morrer. Ela tem a visão ali e fala, você vai morrer. Você já está morto. E olha que curioso. O feiticeiro acredita nisso, na magia dele. Quem está recebendo a magia também acredita na magia. E toda a sociedade em volta acredita também. Então essa pessoa, toda a tribo em volta, né, no caso, né, indígena ou africana, então essa pessoa ela passa a levar uma vida de quem já morreu. Ela perde os direitos dela. Ela é tratada como um morto-vivo mesmo, as pessoas evitam. Ela tem uma reclusão social, né? E ela realmente toma como aquilo. Ela vai se diminuindo como pessoa, ela acredita fielmente naquilo, né? E o segredo nisso daí... E ela acaba realmente morrendo. Ela acaba realmente morrendo. O segredo, né, a coisa em si, específica nessa ocasião, é que é necessário que todos estejam envolvidos, né? Toda a tribo. Se alguém de fora for até essa tribo e receber o enfeitiçamento, ela não vai acontecer nada, porque ela tem outros padrões externos, né, que vão permitir que a mente dela não funcione naquela sintonia. Mas olha que curioso, com essa pessoa da tribo acreditando piamente, fielmente nisso, sendo jogada de escanteio, tendo a sua vida, toda aquela organização social que ela acreditava existir e que fazia sentido para ela, é roubada dela. Isso, com o tempo, esse isolamento social, mais a crença mental dela e de todos os outros em volta que confirmam para ela que ela realmente está morrendo, ela começa a ter, primeiro, falta de apetite. Ela já não come mais, por causa da angústia, uma angústia elevada. Começa a ter princípios de desidratação também, porque ela já não se interessa mais pelas coisas. E em um dado momento, a circulação sanguínea dela começa a ficar começa a ficar prejudicada. Ela tem uma menor circulação sanguínea. Quando isso ocorre, alguns órgãos começam a ser afetados pela má circulação. Então ela começa a ter alguns tipos de problemas de saúde. Tudo por força do que ela foi induzida, e do que ela acredita, e do que a sociedade em volta a compele a acreditar, né? Então, ela chega a falecer,
né? Ela falece. Em alguns casos que já foram feitos autópsias, né? Nesse sentido, não há nenhum resultado visível na autópsia. Não há um indicativo de que foi infarto, de que foi AVC, de que foi... Simplesmente parou. Simplesmente parou. Olha que coisa doida. Coisa louca, né? Teve até um caso de 1950 e pouco, onde foi encontrada uma pessoa assim moribunda, né? Já de uma tribo. Ela foi levada para o hospital, né? Ela estava enfeitiçada também, né? Pelo feiticeiro ali, a magia dele, e com todas essas características de indução social, né? E ela precisou passar por uma máquina que era tipo um pulmão artificial, porque o pulmão dela já não estava mais funcionando. E conseguiram reanimar, né, depois de algumas semanas. E ela tinha plena certeza, ela falou, fui vítima da feitiçaria. Ela acreditava fielmente nisso, né? Mas claro, o contexto todo é criar-se um ambiente que permita você acreditar piamente que você está morrendo, como no caso da feitiçaria, né? Então induz todas essas questões, induz todas essas consequências, né? O corpo da pessoa sofre uma consequência da atitude psicológica dela. Então, olha que delicado que é o poder da nossa mente. Olha até onde vai, que coisa louca. Muitas vezes a gente acha que nossos problemas se resolvem com bebida, se resolvem com o uso de drogas, se resolvem com outras coisas que a gente quer mascarar alguns problemas que estão acontecendo na vida da gente. Mas vocês acham possível mesmo mascarar com álcool algo que, se você souber como fazer, consegue levar o seu corpo à morte, mesmo que você não queira? Por força da sugestão mental, por força psicológica, o seu corpo vir a falecer. Olha que coisa, né? É uma coisa assim que faz a gente pensar na complexidade do que é a nossa mente. E aí faz a gente refletir também no quanto às vezes a gente deixa ela de lado. A gente acumula pensamentos em cima de pensamentos, símbolos em cima de símbolos. A gente tem algumas experiências que a gente não soube lidar, a gente cria outra simbologia e essa daí ela fica para trás, né? Como o Dr. Freud vai falar, vai para o inconsciente, né? Que na realidade é um consciente camuflado por você mesmo, mas que continua agindo nas suas convicções, nas suas modalidades de escolhas, né? Agora me fala, uma mente que é capaz de, por sugestão, levar você a óbito sem nenhum outro problema qualquer, somente porque você acreditou que iria a óbito, o que ela pode fazer no seu casamento? Nas suas relações de trabalho, no seu dia a dia, na relação com seus filhos. Por isso que é complicado a gente ignorar o poder da mente e não dar a devida atenção, não dar o devido cuidado. Muita gente leva na brincadeira, leva como se fosse uma coisa não importante. E fica preocupado ali tentando viver a vida, se desvencilhando dos sintomas que tem, se desvencilhando das coisas ruins que ela mesma
traz para a sua vida por causa das suas escolhas, e suas escolhas estão baseadas no seu padrão de pensamento, esses pensamentos de símbolos, acontecimentos e traumas que ele carrega, que essa pessoa carrega a vida inteira. E aí ela não sabe por que tem escolhas erradas. Não sabe por que escolhe sempre o mesmo tipo de pessoa que machuca ela. Não sabe por que a relação do filho com o filho não vai para frente. Não sabe por que a relação com a esposa não consegue sintonia, não consegue uma boa vivência. E aí se separa e vai buscar um outro relacionamento igualzinho ao que estava atrás. Vai procurar as mesmas características. Então, concorda comigo que se a sua mente é capaz de te induzir à morte, não é capaz de te induzir a escolher errado o resto da sua vida se você não parar para pensar nela? Não parar para cuidar dela? Não é capaz de sabotar todos os aspectos da sua vida? Não é capaz de trazer sintomas físicos? Como a gente voltando lá, né, no caso do Dr. Freud, que ele começa lá no estudo das histéricas na época, né? Na época era uma coisa vinculada somente para mulheres, né? A palavra histérica, ela vem do grego, lá atrás, com Hipócrates, que significa útero. Então, na época, ele vinculou a histeria como uma coisa feminina, algum problema que dava no útero, né? Algum problema de circulação e que afetava o comportamento. Hoje, né, isso já desde a época um pouco mais para frente do Dr. Freud, se sabe que isso atinge tanto homens quanto as mulheres, né? Pode ter uma diferença no percentual, né? Mas atinge a todos. E a histeria, ela causa problemas, né? Causa paralisia de membros, causa cegueira. Tinha alguns relatos, né? Que lá na época achavam-se que era farsa, era mentira. Mas, novamente, se algo é capaz de te matar, não é capaz de te paralisar um membro, se você realmente tiver a simbologia psíquica atuante que proporcione essa descarga de sintoma, se ela pode paralisar o teu corpo inteirinho, como te induzir à morte, ela pode te paralisar um braço, ela pode te paralisar um olho. Então olha como é que é delicado. Olha como é que a gente não pode deixar de dar importância. E eu ressalto que, em geral, as mulheres estão mais de parabéns do que os homens na busca da sua saúde mental. Os homens têm deixado para trás isso. Alguns se interessam, mas a maioria são mulheres. As mulheres entenderam que precisam estar bem psicologicamente para a vida delas fluírem. Os homens ainda precisam entender que nem tudo se resolve com videogame, cachaça, nem tudo se resolve afogando as mágoas no bar. Você vai ter 5 minutos de prazer, 2 horas de prazer num bar, enchendo a cara de manhã cedo, você é o mesmo, com os mesmos problemas. Com aquele monte de trauma, pensamento e símbolos que você colocou em cima de símbolos e que vocês não sabem mais da onde surgem os problemas que vocês têm. E é isso que a gente faz na análise. A gente desmonta símbolo por símbolo, trauma por trauma, pensamento por pensamento, até chegar naquilo lá, se aproximar daquilo que te faz ter os problemas que você tem atualmente. Então essa é a importância. Essa é a importância de da gente fazer esse circuito interno de desmembramento, de desconfiguração de pensamentos atuais. Por que seu pensamento atual é assim? Está vinculado ao quê? Por que antes era assim? Então a gente vai chegar na simbologia primária, no fato primário, no trauma primário, que está
direcionando toda a sua vida. Está direcionando todas as coisas que você sente, faz e que te atingem, né, na sua vida. Então, pessoal, hoje era uma live rapidinha aí, minha primeira live. Tá até meio perdido aqui, ó. Daqui a pouco eu vou desligar, não sei nem onde que é o botão de desligar. Mas o recado é esse, pessoal. Não descuidem daquilo que é capaz de matar você. Não descuide daquilo que é capaz de levar o seu corpo à morte. Como na história que eu contei sobre feitiçaria. Não se trata da feitiçaria. Se trata do que a mente da pessoa acreditou piamente e que, obviamente, a sociedade em torno não deixou que ela desacreditasse desse fato. Feiticeiro, enfeitiçado e sociedade tem que trabalhar como um todo e sim, aí sim, a mente daquela pessoa vai induzir ele à morte. Por todos os fatores sociais e internos que ele vai sofrer. Então, não ache que a sua mente é pouca coisa. Não desvalorize ela. Não a desvalorize, né? Para falar mais bonito. Tá? Ela pode te atingir em todos os níveis, te sabotar em todos os níveis da sua vida. E você vai ficar pensando que você não tem sorte. Você vai ficar pensando que você é fruto do acaso, que as coisas não dão certo para você. E você tá lá escolhendo o mesmo parceiro. 10 parceiros iguaizinhos. Né? Tanto homem quanto mulher. Não consegue se dar bem com o filho, mas não muda. Não consegue mudar a forma do relacionamento. Não se dá bem com a esposa, não se dá bem no trabalho. Né? Claro que existem situações externas. Você pode não se dar bem no trabalho por uma situação externa. Obviamente. Mas a gente tem que saber o quanto parte de você também. Às vezes você que é a pessoa que não consegue lidar com ninguém. Entendeu? Então por isso, pessoal, o recado hoje aqui mesmo dessa live é: cuidem-se. Cuidem-se, procurem ajuda, procurem terapia. Eu falo aqui eu sempre falo, né, nos meus vídeos do vença a si mesmo, né? É uma adaptação do... fugiu da memória, o Conheça-te a ti mesmo, né? Que tinha lá no... Tinha escrito lá em Delfos, né? Na antiga Grécia, que basicamente é isso. Todos esses traumas, simbologias e pensamentos que você tem, em algum momento você os absorveu e você já não sabe mais deles. Então você precisa conhecer a si mesmo. E vencer a si, e para vencer a si mesmo, você tem que conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você vai ser capaz de dar a volta na vida, de mudar suas questões, de olhar com outros olhos para as questões que te atingem, e aí sim vencer a si mesmo, que é o que eu prego. Então, pessoal, um grande abraço. Essa live eu fico por aqui para não deixar. E como de costume, vença a si mesmo. Um abraço a todos. Deixa eu ver como é que desliga aqui.